GPANcast, o podcast do servidor público. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do GPANcast, o podcast do servidor público. Meu nome é Gisele Moreno e estou aqui recebendo mais uma vez para nosso bate-papo o Eduardo Franco da Silva, diretor da GPAN, contador e especialista em gestão pública. Seja muito bem-vindo, Eduardo. É um prazer tê-lo novamente aqui conosco. Boa tarde, Zé. Prazer também estar aqui contigo. Guilherme ali do lado do nosso apoio técnico também, tá? Espero que todos vocês aí, ouvintes internautas, gostem do programa de hoje. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre a base de cálculo do PASEP nos regimes próprios de previdência social. O Eduardo é um especialista, estudioso no tema, já tem bastante experiência em relação ao PASEP, ao regime próprio de previdência. E aí nós vamos falar sobre os erros na apuração do PASEP, que podem gerar pagamentos indevidos, autuações, né, e necessidades de restituições complexas. Então, nós vamos tratar sobre esses assuntos e logo de começo aqui a gente, para conseguir entender e contextualizar um pouco mais sobre o tema de hoje, eu queria saber de você o que é o PASEP e qual a relação com o regime próprio de previdência social. Legal. Antes de mais nada, é bom aqui ó, uma lembrança que me veio agora também na mente, Gisele, que aqui na GPAN nós sempre procuramos agregar valores aos nossos clientes. Tanto na questão do imposto de renda, que é uma outra discussão, que hoje tem a retenção ampla, né? Mas aí isso é só para esclarecer que a GEPAN sempre foi favorável ao município fazer a retenção e o desconto nos pagamentos efetuados, tá? Hoje isso aí é um assunto superado já. E da mesma forma, essa questão do PASEP, havia uma discussão sobre a bitributação. Isso há anos atrás, questão de pouco menos de 10 anos. E da mesma forma, e seguindo essa característica nossa da GEPAN, aqui na GEPAN, foi sempre pensar em reduzir a despesa no poder público. E nós sempre tivemos essa interpretação de que o regime próprio de previdência, ao pagar a PASEP, o município não poderia pagar sobre aqueles valores que repassa ao PASEP, porque senão seria uma tributação que o município tem ao receber o dinheiro e lá na ponta, ao repassar para o regime próprio, o regime próprio também pagar. Então, isso aí sempre foi uma defesa nossa. Inclusive, eu elaborei um artigo para a revista Síntese, inclusive depois na outra tomada vocês verão essa revista que nós temos aqui na estante, que eu colocarei esse artigo depois aqui em cima, lá em cima. Eu pegarei esse artigo depois e colocarei Nos chama comentários. Bio, né? Bio do vídeo, sei lá. Nos comentários do vídeo. Isso, colocarei nos comentários quando o vídeo for compartilhado, para vocês verem que desde aquela época a defesa da GEPAN sempre foi nesse sentido de os municípios questionarem essa possível bitributação. E o que a gente vê que no passar do tempo, toda essa defesa nossa, ela tinha procedência e hoje a gente fica muito feliz em ver que essas questões que a gente sempre defendeu, estudando, pesquisando e orientando nosso cliente, hoje elas são possíveis de ser adotadas agora, principalmente com respaldo na legislação, tá? Então, a pergunta que a Gisele iniciou aqui é a questão do PASEP. Esse PASEP é uma contribuição que toda a pessoa jurídica tem a obrigação de passar para a União. Só que o órgão público ele tem uma peculiaridade. Enquanto as empresas, em geral, elas pagam o PIS
que é sobre a folha de salários, o órgão público ele tem uma base de cálculo diferenciada, que são todas as receitas correntes e as transferências correntes e de capital recebidas. Vejam só que loucura que é isso tudo. O município, de tudo que ele arrecada, ele tem que passar 1% para a União. É muito maluco essa contribuição, sabe, gente? Eu até acho que a reforma tributária poderia ter pensado nisso e acabado com ela, mas não foi dessa vez ainda. A União vai continuar pegando essa fatia do bolo de todos os entes municipais. E aí incluem-se aí nos entes as autarquias e os regimes próprios, tá? Que é esse assunto que nós trataremos hoje. Maravilha. E qual que é a base legal que trata do PASEP aplicado ao regime próprio de previdência social? Bom, como eu disse anteriormente, a Lei Federal 9.9715 de 98, né, que trata das bases de cálculo dos órgãos públicos. Inclusive, ela traz lá algumas possibilidades de dedução da base de cálculo e exclusão. Tá? É uma forma de compensar, por exemplo, convênio recebido, ele pode ser deduzido da base de cálculo. É justo, né? Imaginemos só, o município recebe um convênio totalmente destinado para uma finalidade específica e não faria sentido nenhum ele ter que tirar 1% desse valor para mandar para a União. Ora, bolas. Se o valor todo do convênio tem que ser aplicado numa determinada finalidade, ao ele tirar 1% da União, ele teria que completar esse Aí já 1%. não é, né? Todo na finalidade, né? Vejam só como que é uma legislação totalmente confiscatória, né? Tanto que vocês veem a lei complementar que instituiu o PASEP, ela é de 1970. Veja bem, acho que já passamos por muitas fases e etapas aí de revisão de legislação a meu ver, já passou da hora também dessa norma ser revogada, deixar de existir. Não tem por que o município dar dinheiro para a União, não faz sentido isso, tá? Nenhum. Então, no caso do regime próprio, da mesma forma, seguindo esse mesmo critério, o regime próprio paga o 1% sobre as receitas também arrecadadas por ele e as transferências correntes de capital, caso também tenha, tá? Então, a mesma regra da Lei 97.15/98 é válida para as prefeituras, também é válida para o regime próprio em relação às receitas que o instituto ou autarquia arrecada. Entendi. O Eduardo comentou aqui logo no comecinho sobre a revista Síntese, e aí eu queria também comunicá-los que aqui no quadro da GEPAN nós temos vários técnicos, né? E recorrentemente nós temos artigos que são publicados, então estudos que são feitos aqui dentro do escritório que ultrapassam as barreiras aqui das nossas salas e dos nossos clientes, e eles são eventualmente publicados na revista Síntese. Então, se você é cliente GEPAN ou não e conhece os nossos técnicos e tem acesso a essas revistas, vocês podem ter a integralidade desses artigos, desses estudos elaborados aqui dentro da GEPAN. Esse é um dos recursos que nós possuímos, além aqui do nosso GEPANcast, né, que é esse bate-papo, esse debate com convidados, nós também temos mais um outro quadro aqui dentro do YouTube que se chama Fique por Dentro. Esse quadro são técnicos da GEPAN que escolhem, né, temas polêmicos ou não, interessantes para a administração pública e preparam estudos e materiais rápidos para a divulgação e conhecimento de vocês. Normalmente, o Fique por Dentro são alguns minutinhos. O podcast é um pouquinho mais longo, né? E tem essa interação. O Fique por Dentro é só um quadro onde o técnico grava a sua fala, discorre sobre um assunto. Trazendo isso para o nosso dia de hoje, nós tivemos um Fique por Dentro lá em setembro de 2024, foi no ar no dia 10. Então, se vocês entrarem aqui na nossa página no YouTube, vocês podem procurar que foi o próprio Eduardo quem gravou,
com o tema Base de Cálculo do PASEP, Deduções dos Repasses ao Regime Próprio de Previdência Social. Então, eu queria saber de você o que foi tratado naquela ocasião, o que a gente pode trazer para o dia de hoje, inclusive quando este vídeo, você que está nos assistindo, né, nós vamos colocar ali nos comentários também Uhum. o link direto para esse Fique por Dentro, que daí vocês conseguem visualizar e trazer essa dinâmica aqui para o bate-papo de hoje. Então, naquela ocasião, o que foi falado, o que foi tratado, o que a gente pode entender, contextualizar com esse assunto? Boa, Gisele, é isso aí. Então, nessa linha de sempre estar orientando e atualizando nossos clientes, principalmente de uma maneira em que traga economia, vamos dizer assim, que é o nosso foco que a gente estava falando anteriormente, né? Naquela ocasião, nós tomamos conhecimento de uma ação civil originária, lá do Rio Grande do Sul. O número dela é 3.404. Foi ajuizada pela Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul. A partir dessa decisão, inclusive, só para não perder aqui, tem um parecer SEI 6.530 de 2002 do Ministério da Economia, da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 4ª Região também, que incluiu esse tema na lista de dispensa de contestar e de recorrer e de dispensa de impugnação judicial. Significa o quê? Que a partir daquela decisão, todos os municípios, todos os entes que entrassem naquela situação de recurso ou deixasse de incluir na base de cálculo da prefeitura os repasses feitos ao regime próprio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não iria cobrar isso porque o STF entendeu que ali estava havendo uma bitributação. Porque no caso aqui foi o Estado que ajuizou, o Estado demonstrou que o ente ele já pagava o PASEP considerando as receitas que ele passava lá para o IPPREV do Estado. E a partir daí, o STF acolheu os argumentos do Estado e admitiu a exclusão da base de cálculo dos valores referentes. Aí sim, ó, quais são os valores que o STF decidiu? A cota patronal e a cobertura de insuficiência financeira transferidos à entidade previdenciária. Então, lá em 2024, quando nós trouxemos essa novidade aos nossos clientes, foi exatamente para dar esse respaldo para quem tem regime próprio em deixar de calcular PASEP sobre esses valores que ele repassa para o regime próprio. Só que a decisão trouxe uma questão importante que também precisava ser observada. O regime próprio ele precisa pagar o PASEP sobre aqueles valores para legitimar essa exclusão da prefeitura. Se compreenderam? Então, a partir do momento que o Instituto está pagando, não tem por que a prefeitura pagar também. Então, a partir dessa questão, nós orientamos os nossos clientes a transferir essa responsabilidade para o regime próprio, para ele não pagar mais 1%, senão a prefeitura estaria pagando algo que é obrigação do regime próprio, e muitas vezes acontecia de a prefeitura pagar e o regime próprio lá também pagar. Então, é algo que nós trouxemos naquela ocasião e que trouxe uma tranquilidade aí maior para os nossos clientes, inclusive na redução desse custo com o PASEP, né, para quem tem, né, lógico, o regime próprio. Entendi. E de lá para cá, de 2024 até o momento atual, ocorreram mudanças? Temos alguma novidade que pode ser incluído aqui? Tá, a principal novidade, ela veio agora com a emenda constitucional 136, em setembro de 2025. Então, foi promulgada essa emenda constitucional e agora ela trouxe
um dispositivo que está lá no artigo 6º dela, que até se me permite eu ler aqui, que fica melhor, Uhum. para não falar nada diferente do que está no texto da Constituição. Vamos lá. O que diz o artigo 6º da Emenda Constitucional 136? Está recente, viu? Setembro de 2025. Ela diz que excluem-se da base de cálculo da contribuição para o PIS e PASEP os valores referentes às receitas dos regimes próprios de previdência social, de contribuições previdenciárias, transferências para a cobertura de insuficiência financeira, aportes para a cobertura de déficit atuarial, compensação financeira entre regimes previdenciários, rendimentos das aplicações financeiras e outras destinadas ao financiamento de benefícios previdenciários, ressalvadas as despesas administrativas, tá? As despesas administrativas ficou de fora. Então, nós temos aqui, enquanto naquela decisão lá que nós divulgamos em 2024, 24, isso. em que a prefeitura podia deduzir a cota patronal e o valor da cobertura de insuficiência financeira transferida da entidade previdenciária, desde que ela estivesse incluída na base de cálculo do regime próprio. Perfeito. Aí nós estamos falando de prefeitura. Prefeitura em relação aos valores transferidos para o regime. A emenda constitucional, ela trouxe a redução da base de cálculo diretamente para o regime próprio. Ela não está falando aqui de prefeitura, gente. Ela está falando do regime próprio. Então, tudo aquilo que o regime próprio receber, que diga respeito às contribuições previdenciárias, transferências para cobertura da insuficiência financeira, aportes para cobertura de déficit atuarial, compensação financeira entre regimes, rendimentos de aplicações financeiras e outras destinadas ao financiamento de benefícios, todas essas receitas registradas no município, no regime próprio, não devem entrar na base de cálculo, tá? Elas não devem incidir o 1% do PASEP. Essa, sim, Gisele, é a principal mudança que nós tivemos agora recentemente e impacta totalmente no regime próprio de previdência. Entendi. E essa previsão constitucional resolve, então, aquela outra que tratamos em 2024 trouxe uma solução? Veja bem, Gisele, a princípio eu entendo que não. Por quê? Porque aquela decisão anterior, ela envolvia o valor transferido da prefeitura. Eles estavam ali analisando uma base de cálculo do Poder Executivo, Sim. que é o Estado do Rio Grande do Sul. Então, lá eles estavam analisando assim, ó, eu preciso cobrar do Poder Executivo esses valores que o regime próprio, para quem ele repassa, já recolhe. Então, eles decidiram nesse ponto que o Estado não precisaria pagar. Entendi. Neste caso aqui, por que eu entendo que não tem relação, as questões não têm relação entre elas? Porque nesse caso especificamente, o texto pela leitura do artigo 6º, ela trata de receitas que são destinadas ao financiamento de benefícios previdenciários do regime próprio de previdência. Tá? Então, são aquelas transferências para o regime próprio que vão ali, em tese, deveriam ser incluídas na base de cálculo do PASEP, e isso agora ela não será mais. Por quê? Porque a Constituição vem dizer assim, ó, o regime próprio não precisa pagar sobre isso. Então, perceba só, é importante que fique muito claro para vocês, e aí eu gostaria até de ter os comentários, depois dúvidas e alguma contestação que vocês tenham em relação a esse tema, para debatermos mais lá nos comentários do vídeo. Por quê? Porque, na minha visão, não há relação entre uma decisão e outra. Portanto, respondendo objetivamente o que a Gisele perguntou, uma questão, a mais recente, não exclui a anterior. Tá? Então, no meu entender, a prefeitura continua podendo deduzir, enquanto que lá, no regime próprio, a Constituição já garante que os valores sejam excluídos da base de cálculo.
Entendi. tá? Então, quer dizer que a contribuição previdenciária patronal e a cobertura de insuficiência financeira realizados pela prefeitura não entrarão na base de cálculo do PASEP? É isso? Exatamente. É ótimo. Isso aí acabei até adiantando um pouco aqui a Sim. resposta na questão anterior. Como eu disse, o artigo 6º da emenda constitucional, ele veio tratar da base de cálculo do PASEP dos regimes próprios. Sim. É dos regimes próprios. Ela não fez menção Não. à decisão anterior, A ao que a prefeitura. Procuradoria-Geral da Fazenda já falou. Uhum. Principalmente, ela não alterou a Lei 97.15 de 98, que já estabelece base de cálculo e exclusões da base de cálculo. Uhum. Se nós formos lá, vou confirmar aqui, pode estar me falhando a memória, mas o parágrafo 7º do artigo 2º da Lei 97.15, ele fala lá das exclusões da base de cálculo e diz os repasses feitos a outras entidades pertencentes à administração. Que é basicamente isso, né? O contexto todo. Você passa dinheiro com a autarquia que está dentro do seu guarda-chuva, então essa receita é uma só. Dessa receita eu estou passando de parte para lá. Então eu não preciso pagar aqui e a outra parte que está recebendo também pagar. Então essa aí é uma forma mais assim simples de explicar o que o STF decidiu lá na questão anterior. Então, em tese, Gisele, eu compreendo que as prefeituras podem manter a exclusão desses valores citados por você da base de cálculo dela, tá? Isso é uma orientação que a gente manteve ainda, até que venha uma decisão contrária, revogue aquela ação originária lá, 3.404, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da Quarta Região reveja o parecer que ela deu. Então, se houver mudança nisso, o que não há até esse momento, porque aqui, enquanto nós estamos gravando, antes disso, eu fui buscar lá no site oficial e tudo está como sempre esteve, tá? Tá tudo válido, não foi nada revogado. Então, aquela decisão, no meu entender, continua valendo para os municípios aí terem essa prerrogativa de excluir da base de cálculo a contribuição, né? É a contribuição patronal e a cobertura da insuficiência financeira. Perfeito? Entendi, perfeito. A GEPAM, ela tem um cunho de orientar os gestores. Nós somos uma empresa de consultoria, então a nossa função é alertar. E aí eu queria saber de você quais são os erros mais comuns que mais acontecem nos municípios em relação a esse tema e como fugir desses erros, né? Se precaver antes de realmente cometê-los. Gisele, aqui na GEPAM, esse nosso caráter orientativo e nós sempre temos essa preocupação em buscar a excelência, tanto em pesquisa, aprofundando os assuntos, em conversa entre nós aqui, nossa equipe, nós temos pessoas muito capacitadas, inteligentes e cada uma agrega com opiniões e tanto é que nós temos uma planilha para cálculo do PASEP. Então nós temos uma planilha hoje que no meu entender, de todas que eu já tive acesso, é a mais completa de todas, tá? Ela não só tem os códigos de receita que devem ser considerados, os que devem ser excluídos, tem os códigos de aplicação, tem toda a forma como é classificada, como ela deve ser classificada no município. Então, nós temos uma maneira hoje de trabalhar com isso, identificando todos esses procedimentos com base na nossa planilha. Então, nós conseguimos hoje pegar um balancete de receita da prefeitura e ter acesso, por exemplo, ao DAF lá no Banco do Brasil, das transferências recebidas pelo município, e nós conseguimos fazer
em qualquer momento, de qualquer lugar do planeta, a gente consegue preencher aquela tabela do PASEP, porque ela é muito completa e ela facilita, ela é muito didática, ela permite até que quem não tenha muito conhecimento consiga trabalhar em cima dela. Então, mas o que a gente tem que fazer para evitar os erros? É sempre buscar a classificação correta das receitas e transferências recebíveis. O que a gente nota é que geralmente as diferenças acontecem por equívoco na forma de classificação das receitas. Tá? Então, isso às vezes acaba induzindo um. Eu também eu preciso explicar aqui que a GEPAN tem uma planilha. Nós trabalhamos numa planilha Excel, preenchida à mão, item por item. Só que tem muitas empresas de software que têm um sistema automático de apuração. Então, eles têm uma forma lá, uma codificação de exclusão, por exemplo. 19, 10, 000, tudo é excluído. Então, isso ocasiona os equívocos, porque se você fizer a classificação errada, o sistema vai entender que aquilo ou deve ser considerado ou não considerado, tá? Então, são esses probleminhas que geralmente acarretam os equívocos, tá? No nosso caso, não, porque a nossa planilha é detalhada, tem discriminação e tem a codificação. Então, não tem como errar. A gente até consegue detectar os erros dos balancetes com base na nossa planilha, que é a planilha correta, com todos os dados corretos e atualizados, tá? Então, essa inclusão de receitas, codificação, fazer toda essa separação contábil, isso facilita bastante para evitar os erros e, na verdade, o que é importante também é fazer uma apuração periódica dos cálculos efetuados. Nunca confiar no sistema, tá? E, como eu disse, muitos sistemas geram o DARF automaticamente. É preciso ter uma auditoria sobre essas planilhas. Não confie sempre que o sistema está te dando o valor certo a recolher. Procure olhar para ver se as receitas estão classificadas corretamente e aí ver se aquela apuração de base lá que o sistema está buscando também está correta, tá? Então, essa avaliação periódica também, uma fiscalizaçãozinha interna. Quem é cliente nosso, a gente já exerce esse trabalho, mas você aí que não é cliente da GEPAN, procure sempre dar uma checada, tá? Verifica lá se o sistema está calculando certinho. E esses equívocos, eles podem gerar passivos, podem ser motivos de questionamento dos órgãos de controle? Exatamente, Gisele. Essa é uma outra preocupação. Veja bem, eu vou confidenciar algo aqui para vocês, vocês podem até achar estranho. Eu já vi muito município que calcula o PASEP e recolhe menos. Por quê? Aí eles falam assim, mas ele tá recolhendo menos, está confessando que está deixando de pagar algo que deve. Em regra, sim. Em teoria, sim. Mas, na prática, os sistemas de fiscalização, eles não são adequados e atualizados para saber se aquele valor que está recolhido é realmente o que era devido. Veja bem, aqui quem trabalha no recursos humanos, folha de pagamento. Vamos pegar um exemplo. Conheci a GFIP, né? A GFIP era a guia lá de recolhimento de fundo de garantia, que tinha as contribuições previdenciárias e tudo mais. Aquela GFIP, assim como tem a DCTF Web hoje, ela é um documento de confissão de dívida. Quando você gera uma folha, base de cálculo, você diz para a Receita antecipadamente: Receita, eu devo para vocês R$500 mil referente ao INSS de dezembro. Quando chegar o momento de recolhimento do DARF esse INSS de dezembro, você terá que recolher os R$500 mil porque você já declarou para ela. O que acontece em relação ao PASEP? Você não declara o quanto você deve, você declara exatamente o que vai recolher. Então, e a Receita até hoje não fez nada aprimorando esse meio de fiscalização. Então, veja como isso proporciona que algumas pessoas façam recolhimentos menores
e não tenha notificação da Receita por estar em débito ou inadimplente. Da mesma forma, se o município recolhe mais porque fez o cálculo errado, a Receita também nem está sabendo se ele está recolhendo mais ou não. O fato é que, se tiver uma apuração correta, conforme nós orientamos e demos o exemplo na nossa planilha, é possível você checar se está pagando mais ou menos. Se estiver pagando mais, nós apresentamos essa proposta para que o órgão público requeira nos programas da Receita Federal a compensação ou restituição desses valores, tá? Agora, é claro que saibam que, a partir do momento que vocês pedirem uma restituição e compensação de valor pago possivelmente a mais, a Receita Federal também vai querer saber o que você já pagou 5 anos para trás e poderá descobrir aí que você ou pagou muito mais vezes menos do que mais. as vezes que você pagou mais. Então, é bom vocês terem essa consciência, mas, de qualquer maneira, os equívocos geram passivos tanto para um lado como para o outro, tá? Então, é possível restituir, é possível reembolsar, mas, acima de tudo, é sempre importante fazer a planilha, calcular da forma correta, conforme a legislação manda, tá? Porque ele tem mais respaldo depois para questionar se um valor recolhido a mais, por exemplo. Agora, já partindo mais para o nosso final, eu queria saber de você quais são as boas práticas, as recomendações da GEPAM e também pessoais, né, como profissional aqui, em relação a evitar problemas com o PASEP no regime próprio de Previdência Social. Perfeito. Em relação ao regime próprio, nós colocamos aqui para vocês o entendimento nosso, tá? Esse entendimento é o entendimento que a gente mantém. O cliente nosso que apresenta consulta em relação a isso, nós dissemos para ele fazer exatamente como nós estamos aqui mostrando nesse vídeo. Agora, lembra que eu falei para vocês que havia um impasse de uma decisão que valia para as prefeituras que não foi revogada. E agora a legislação estabelece uma prerrogativa para o regime próprio. A dúvida que existe ainda entre nós, e que eu falei anteriormente, até que aquele acórdão lá, aquela decisão ou parecer seja revogado, para mim está claro que o município ainda ele tem essa prerrogativa de descontar. Mas nós temos que ser cautelosos também, porque a Receita Federal ela sempre vai atrás do que devem para ela. E a Receita Federal costuma editar normas e emitir decisões que sempre são favoráveis a ela. Isso a gente sabe já, sempre foi assim, nunca foi diferente. A única cautela que a gente faz para vocês, que se vocês entenderem interessante, é formular uma consulta na Receita Federal. Tem os órgãos lá, COCIT, DECIT, cada região aí você deve ter uma regional também da Receita Federal, deve ter hoje tudo online. Eu faria essa sugestão para você, tá? Se você sentir que pode ter algum problema, fazer a dedução da base de cálculo, faça essa solicitação para a Receita, pergunte para ela o que a Receita orienta em relação à decisão lá do STF e a emenda constitucional agora. Se o seu município pode continuar fazendo a dedução, tá? Isso aí seria um respaldo definitivo até para você ter essa segurança em continuar fazendo isso que na verdade nós já recomendamos que se faça. Partimos então para o último recado. A orientação geral para os gestores e para os dirigentes dos regimes próprios de previdência.
qual seria a sua recomendação, a sua mensagem final para todos esses representantes aqui? Bom, pessoal, a gestão orçamentária, ela exige um rigor técnico e atenção permanente. Saibam que esses recursos que vocês gerem e cuidam e administram, ele tem uma finalidade principal, que é assegurar e garantir o benefício previdenciário das pessoas que contribuem para ele. Então, vejam a responsabilidade que vocês têm, porque esse dinheiro ele vai pagar a aposentadoria ou a pensão de um de vocês lá na frente. Então, é importante ter muita responsabilidade quanto a essa gestão, e aí nisso inclui a questão do cálculo do PASEP. Acredito que com a finalidade de preservar esse recurso tão nobre e que ele será de mais útil lá no futuro, foi que o legislador entendeu também pela exclusão pela redução aí da base de cálculo dele, tá? Porque era uma fatia de PASEP que era retirado desses recursos aí. Na verdade, eu entendo até que o regime próprio de previdência nem deveria pagar PASEP. Se vocês já viram, eu entendo que o PASEP não deveria existir mais, tá? Mas já que se mantém, para o regime próprio, não faz sentido nenhum ter. Porque o dinheiro que chega, o dinheiro que entra, é da contribuição dos servidores, pessoas trabalhadores, para que, quando eles aposentarem, recebam o benefício ao longo ali da sua permanência na aposentadoria, até que deixe de receber por algum motivo. Então, esse recurso não deveria ser mexido dessa maneira. Tá? Então, a gente pede que tenha essa segurança, essa responsabilidade, e para quem quiser, tiver interesse, envie para os nossos canais aí um pedido da nossa planilha, que vai auxiliar vocês aí a tomar a decisão correta e fazer o cálculo da forma mais acertada possível. Tá? Era isso. Depois de tanta propaganda dessa planilha, né? Quem quiser, então, por favor, deixem seus comentários, coloquem ali suas impressões. Nós vamos colocar o link lá do quadro do Fique por Dentro. E também, o que que a gente falou que ia colocar nos comentários? O artigo da revista Síntese. Ah, exatamente, o artigo da revista. Mas vocês podem também acessar a revista, né, e pesquisar, tá bom? Eduardo, agradeço mais uma participação. Muito bom conhecer um pouco mais, entender toda essa questão. Eu espero que vocês também tenham gostado. Fiquem à vontade para seus agradecimentos finais. Deixe seu recado. Legal, Gisele, é isso aí. Tá, aqui é um bate-papo rápido, tá? É uma conversa, vamos dizer, informal. É Uhum. claro que os nossos clientes, quando precisam do nosso auxílio, nós tratamos de uma outra maneira, tudo, mas isso aqui isso aqui serve para conscientizá-los da mudança que existe, do que está aí para ser usufruído. E para quem tem esse canal de apoio, utilize a GEPAM. A GEPAM esclarece da melhor forma possível para ajudar vocês a tomar a melhor decisão com segurança, tá? Então, esse aí é um prazer mais uma vez. Agradeço aqui o convite da Gisele. É bom aqui compartilhar com vocês essas questões. Estamos à vontade aí. Comentários, mandem aí. Elogios, crítica não, só elogio. E até a próxima. Construtiva, críticas, né? Até a próxima. O slogan da GEPAM é ajudando você a solucionar os seus problemas. Então, caso vocês tenham um problema, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre a nossa empresa, conhecer sobre a questão das consultorias, vocês podem nos chamar no nosso site, no WhatsApp, no atendimento. Lembrando que a GEPAM, além de consultoria, nós temos cursos e treinamentos também. Então, se você tem intenção de participar de algum curso, entre no nosso site gepam.adm.br. Lá nós temos vários cursos gravados e também temos a opção de cursos em company.
Então, nós montamos conteúdos, programas específicos conforme a necessidade de todos vocês. Estamos aqui para ajudá-los a tomarem as melhores decisões. Esse foi o GPANcast. Eu espero revê-los em uma nova oportunidade. Ativem o sininho de notificações, nos sigam nas redes sociais e até breve. Tchau, tchau. GPANcast, o podcast do servidor público.